Olá, meu nome é Fábio, eu sou terapeuta ocupacional e atuo na cidade de Sorocaba. Eu tenho uma clínica com foco na integração sensorial e também desenvolvo trabalhos com dança. As duas modalidades de serviço eu atuo com o público de crianças com TEA. Desde já eu agradeço aos organizadores deste evento e espero contribuir para algumas informações. O meu tema é sobre o processamento sensorial da criança com TEA. É um tema vasto, um tema que demandaria mais tempo. Quando fazemos a formação em integração sensorial, o processamento sensorial ele é um capítulo da integração sensorial. A integração sensorial ela é uma abordagem da terapia ocupacional que se destina a avaliar, realizar intervenções de crianças típicas e não típicas, não necessariamente exclusivamente de crianças com TEA, mas que está relacionada ao cuidado, à assistência de crianças com problemas sensoriais. O processamento, como eu disse, o processamento sensorial demandaria mais tempo. Existem 3 tópicos para o desenvolvimento desse assunto. O tópico primeiro seria os processos de modulação, é o que eu vou desenvolver e falar com vocês. Um segundo tópico seria a percepção e um terceiro momento seria o desenvolvimento de praxis e de habilidades. Bom, os processos de modulação. O que é o processamento sensorial, né? De uma maneira geral, como que isso se dá e como que isso acontece no desenvolvimento das crianças e no desenvolvimento das pessoas e dos indivíduos nesse sentido. Então, são informações que elas estão no ambiente, elas precisam ser percebidas, né? Ser decodificadas. Informações também que o nosso próprio corpo produz. Para isso, nós temos órgãos especializados que vão processar essas informações. As informações vão chegar até o nosso corpo e o nosso corpo também produzirá algumas informações. E esses órgãos especializados, eles vão fazer a decodificação. Um exemplo, a luz chegará até os meus olhos. Os meus olhos vão fazer essa decodificação e vai fazer o envio para o meu sistema nervoso, para o cérebro, para o córtex, que vai fazer a percepção. Então isso basicamente é a ideia do processamento sensorial. Na integração sensorial e no capítulo, né, sobre o processamento sensorial, nós estudamos que temos 7 órgãos especializados, né? 7 sistemas sensoriais. O tato são terminações nervosas que se encontram em toda a pele do nosso corpo e que processam os objetos, as coisas, né? Os instrumentos, as nossas roupas, que levam essas informações para o nosso sistema nervoso. Também nós temos a propriocepção, que é uma sensibilidade mais profunda, são terminações nervosas que vamos encontrar em músculos, articulações e tendões. E este sistema é responsável pelo processamento de movimento, de força, de calibração de força, quando um músculo estira, quando o músculo encurta, né? Ele ajuda nesse processo de dar essa percepção para as pessoas, para os indivíduos. Também nós temos o sistema vestibular, que é um aparelho, que é um órgão, né? Vamos dizer assim, que está situado um em cada lado dos nossos ouvidos, né? Tem um no lado direito e um no lado esquerdo, e ele está acoplado junto com a cóclea. A cóclea é o órgão que processa a audição. O labirinto ele tem 3 anéis que estão em posições espaciais diferentes, na lateral, na diagonal e na vertical, e eles processam os movimentos que realizamos com a cabeça. Também tem a função de processar movimento e formar habilidades mais específicas. Então esse é o sistema vestibular. Nós temos a visão, que eu falei um pouquinho,
que capta a luz, e que isso é decodificado e isso é encaminhado para o nosso sistema nervoso. Nós temos a audição, que então é a cóclea que vai realizar. Também nós vamos ter dois órgãos, um de cada lado do nosso corpo, na região do ouvido. Temos o olfato. O olfato vai captar os odores, né? As partículas que ficam no ambiente e vai possibilitar com que a gente perceba e sinta, né? Os odores que chegam até o nosso corpo. E por fim, por último, nós temos o sistema gustativo, que são papilas, né? Papilas. Terminações que nós temos na língua, e a língua tem regiões que são demarcadas, e elas vão processar gostos, que é um número menor, e sabores, que isso aumenta com... A gente tem uma infinidade de sabores. É bem interessante que nesse momento que estamos vivendo, né, na história de pandemia, um dos sintomas do Covid-19, ou um sintoma muito comum, é a perda do olfato. Ele está muito relacionado à calibração do sistema gustativo. Você perde o olfato e também você sente falta. Você não perde os gostos, né? Mas você perde a capacidade de fazer a discriminação, a percepção da infinidade de sabores que nós temos. Isso gera bastante desconforto entre nós. Mas para a gente dar início, é importante compreender que o processamento sensorial, ele compõe na diversidade humana, né, nas diferentes etnias, assim como a gente tem as diferenças sexuais, as diferenças de cores, nós também vamos compor que os perfis sensoriais são diferentes, né? A forma como nós processamos sensorialmente, ele é diferente de pessoa para pessoa. Então nós temos perfis sensoriais diferentes. Nós não somos iguais. Como sentimos, como percebemos, como os escutamos, como vemos, como percebemos as cores dos objetos. E isso é particular de cada pessoa, de cada indivíduo. Não é particular de uma criança com TEA. Isso compõe a diversidade humana junto com as etnias, com as orientações sexuais, com as fases da vida. Isso faz parte também da diversidade humana. Nós somos diferentes sensorialmente. Isso é importante ficar claro. Existem alguns padrões sensoriais, sim, mas como nós lidamos, como nós interpretamos as informações, é particular de cada cidadão, de cada pessoa. E nós nascemos, né, como uma forma de responder a essas informações. Então isso faz parte, isso é diferente no processamento sensorial. Mas o que seriam os processos de modulação? Bom, os processos de modulação nada mais é do que receber um estímulo sensorial até o nosso corpo, e por essa intensidade desse estímulo, vamos pensar em intensidade, em quantidade de estímulo que chega ao nosso corpo, é que o meu organismo, o meu sistema nervoso vai responder. Ele vai dar uma resposta. E essa resposta, essa intensidade, vamos pensar em quantidade, o quanto que o meu sistema nervoso vai sensibilizar ou vai habituar a essa intensidade desse estímulo que chega até mim, isso nós vamos chamar de limiar neurológico. E esse limiar neurológico, como eu já disse, né? Eu vou ter respostas diferentes, ele vai ser diferente de cada pessoa. Nós não vamos responder da mesma forma para todas as informações sensoriais, para todos os estímulos. Então nós vamos ter dois mecanismos, né, que o nosso sistema nervoso passa a responder a esses estímulos. E quando a gente vai falar em estímulo, é estímulo sensorial. E esse estímulo sensorial pensando nos sistemas sensoriais que eu mencionei, que são 7, né? Tato, propriocepção, vestibular, visão, audição, olfato e o sistema gustativo. Então, um desses
sistemas, ao emitir um estímulo sensorial, eu vou ter um limiar neurológico. Ou seja, eu vou ter o meu sistema sensorial, o meu sistema nervoso, ele vai ter um limiar neurológico para dar uma resposta. Se ele sensibiliza ou se ele habitua. O que é isso? Sensibiliza ou habitua? O estímulo, ele chega até o meu corpo. Existe uma analogia que nós utilizamos e que fica talvez mais claro e que fique mais fácil para entendimento e compreensão, porque é um assunto difícil, e é difícil até de explicar. E sem imagens fica muito mais difícil ainda. Vamos pensar que nós temos um filtro, né, na região de tronco encefálico. Então, antes de chegar nos dois hemisférios cerebrais, né? Hemisférios cerebrais. Então, a gente tem aí um filtro. E esse filtro em tronco encefálico, a gente vai ter regiões especializadas que vai fazer o quê? Vai sensibilizar em relação ao estímulo que chegou até o meu corpo por algum lugar, né, desses órgãos sensoriais, ou pelo tato, ou pela audição, ou pela visão, ou pela propriocepção. Só que esse estímulo chega nessa região, vamos pensar assim, nesse filtro. E o que o sistema nervoso realiza? Ele sensibiliza ou ele habitua? O que é isso, sensibilizar ou habituar? Nada mais é do que descartar algumas informações vão ter que necessariamente serem descartadas, e outras informações elas vão ser decodificadas, ou seja, o sistema nervoso vai fazer com que vai ter que chegar até em córtex cerebral. Então esse filtro é como se fosse um grande portal onde todas as informações sensoriais estão chegando. Eu estou num ambiente, estou numa sala, tem quadros, tem mesas, tem outros objetos, estou processando essas informações. Então estamos chegando nesse grande centro, nesse grande portal, mas nem tudo vai chegar ao córtex cerebral. Até porque nós não daríamos conta de processar todas as informações, né, durante o dia, né, da nossa vida. Vamos pensar que a gente acorda, logo pela manhã, a gente vai fazer a nossa higiene, tomar um banho, colocar roupas e acessórios. Nesse momento, é importante processarmos todas essas informações. Eu coloco meu óculos, vamos supor, um exemplo. Eu preciso da informação, ou seja, é um termo que a gente usa muito em processamento sensorial. Eu preciso ter uma resposta adaptativa. O que é isso? Eu coloco o óculos, eu sinto naquele momento. E depois essa informação, ela precisa ser descartada. Uma resposta adaptativa é isso. Uma resposta não adaptativa, eu ficar processando o óculos durante o dia. Bom, isso vai me gerar um desconforto. Um exemplo que a gente tem clássico, né, das nossas crianças com TEA, é quando tem muito incômodo, não somente de crianças com TEA, né? Outras comorbidades e crianças típicas também têm. Mas aquele incômodo por etiqueta. Algumas famílias até cortam a etiqueta. Por quê? Coloca a roupa, veste, processa a informação naquele momento, mas fica processando durante todo o dia, né, o tempo todo. Então, para não processar e parar de processar, porque eu tenho um filtro, ou seja, esse indivíduo tem um filtro, que essa informação ela fica passando, né? Ela fica chegando até o córtex cerebral e fica percebendo, eu tenho uma etiqueta, tenho uma etiqueta, tenho uma etiqueta, estou de óculos, estou de óculos, estou de óculos. Ou seja, imagine você ficar o dia todo processando essa informação. Então é um exemplo muito simplista, básico, mas para que a gente consiga ter uma ideia geral que eu tenho um grande filtro. Essa é a grande ideia dos processos de modulação, fazer com que algumas informações elas cheguem a córtex cerebral e outras sejam descartadas. E esse, vamos dizer assim, não é uma palavra que a gente deveria usar, mas para conseguir explicar e ter um entendimento, esse desajuste, esse desequilíbrio, quando a gente tem respostas
que não são adaptativas, como o exemplo do óculos. Eu estou com óculos, estou com óculos, ou com uma etiqueta, estou com etiqueta, estou com etiqueta. É isso muito simplista, né, essa forma de dizer, mas é isso que nós vamos ter aí os problemas sensoriais. Claro, né? Se eu corto a etiqueta e fico bem, isso acaba não sendo um problema. O que vai caracterizar especificamente um problema sensorial é quando a gente tem algumas dificuldades na vida cotidiana, no nosso cotidiano, como tem uma queixa muito clara, né? No caso de crianças, quando não consegue brincar, ou quando tem um desempenho escolar com muita dificuldade. Mas aí no processamento sensorial e nessa ideia de filtro, a gente vai ter, vamos pensar numa curva, né? E nessa curva a gente tem duas extremidades. Numa extremidade a gente vai ter uma coisa que está na moda e a gente tem ouvido falar muito sobre isso, é o comportamento que o meu sistema nervoso responde, né? Seria a autorregulação, vamos assim dizer, é um termo que também se utiliza muito, de hiporresponsividade. Algumas traduções vão trazer para hiporresposta ou hipoatividade, e na outra extremidade da curva a gente vai ter hiperresponsividade, também nas diferentes traduções, hiperreatividade ou hiperatividade ou hiperreação. Eu acho que eu confundi aqui. Bom, essas duas situações, elas compõem os processos de modulação, de como um estímulo chega até o meu corpo. Eu posso ter, chegou um estímulo até o meu corpo, então eu posso ter uma resposta de hiporresponsividade ou hiperresponsividade, dessas duas dimensões aí. Bom, mas o que seria hiporresponsividade? O que seria hiperresponsividade? É um pouco daquilo que eu falei do filtro, né? Quando um estímulo é sensibilizado, quando esse estímulo faz com que tenha uma resposta, chegue até o córtex cerebral, a gente vai chamar de hiperresponsividade. E a hiporresponsividade, quando o estímulo é descartado, vamos dizer desta maneira, quando o estímulo é eliminado, quando o meu sistema nervoso sensorial não responde àquele estímulo. Então, eu tenho uma hiporresponsividade. Até aqui, nós estamos falando daquilo que eu iniciei o meu discurso, da diversidade humana. Isso vai acontecer em qualquer organismo, em qualquer indivíduo. Nós vamos ter esses mecanismos de hiporresponsividade e hiperresponsividade. Isso não é um problema. Nós temos informações que serão sensibilizadas, temos informações que serão descartadas, e é desta maneira que nós vamos conduzir e que nós vamos lidar com as nossas diferentes atividades, fornecendo diferentes estímulos, sempre pensando naquelas 7 modalidades sensoriais: tato, propriocepção, vestibular, visão, audição, olfato e gustativo. Bom, voltando para as crianças com TEA, elas não são iguais sensorialmente. Assim como eu disse no começo, que na diversidade humana nós vamos ter perfis sensoriais diferentes. Pensando nas crianças com TEA, elas também são diferentes sensorialmente. Ou seja, é muito comum quando na clínica, né, ou talvez até em outros contextos, na educação, os familiares chegarem com uma ideia, né? Meu filho é autista porque ele é sensível para o sistema auditivo. Isso é bem comum, né? Mas eu também posso encontrar uma criança com TEA que não é sensível ao sistema auditivo. Muito pelo contrário, você chama a criança, ela não responde, você grita, ela não tem nenhuma reação. Um brinquedo faz um barulho com uma intensidade muito alta e ela acaba não respondendo. Isso é importante a gente ter clareza, porque isso é um mito, principalmente alguns relatos, né? Algumas informações que a gente encontra nas mídias sociais, de querer tentar
padronizar os perfis sensoriais de crianças com TEA. Uma criança, ela está dentro do espectro porque ela anda na ponta dos pés, ou porque ela tem uma aversão a algumas texturas, a alguns estímulos táteis. Isso é mito. Nem todas as crianças respondem dessa maneira. Então é importante ter uma boa avaliação, que seja criteriosa e poder compreender como que o processamento sensorial dessas crianças, né, em particular das crianças com TEA, como que isso está sendo, como que as modalidades sensoriais se relacionam, né, e como acontece o processamento sensorial dessas crianças. Um outro tópico, e que é importante também a gente dizer, que os problemas sensoriais que encontramos numa criança com TEA, ele é uma das comorbidades, assim como outras comorbidades que a gente vai encontrar, como distúrbios de sono, distúrbios alimentares. Ele vai estar muito presente em umas crianças com TEA, né? Em crianças com TEA vão estar muito presentes, né, os problemas sensoriais. Eu não vou me lembrar agora da porcentagem, mas é quase que 90% das crianças com TEA terão problemas sensoriais, mas ele é uma comorbidade, como eu disse, porque também nós vamos encontrar em outras crianças típicas, né, com problemas sensoriais também. Até porque a integração sensorial, quando ela surgiu nos anos 60, ela não surgiu especificamente para crianças com TEA, ela surgiu para crianças na Universidade do Sul da Califórnia com DINERS, para crianças com problemas de aprendizagem. Depois ali, anos 70, 80, migrou para crianças com problemas neuromotores, né? E aí, a partir de 2000, nos últimos 20 anos, começaram a surgir os textos, os artigos na literatura, a integração sensorial em crianças com TEA. Então, teve esses 3 momentos aí na história. Então, a integração sensorial ela não surge especificamente para este público, mas depois dessa migração, hoje a gente tem visto dados e temos bases científicas que também dá bastante resultado e tem ajudado e contribuído. O que eu acredito que tenha tido um boom, né? Hoje, o meu público maior mesmo na minha clínica, eu acredito que 95% são crianças com TEA. Eu acho que está muito relacionado à mudança, à visão de fazer o diagnóstico. Quando surge o DSM-5, né, em 2013, e considera transtorno do espectro autista, quando vem falar de espectro, e considera também que essas crianças têm problemas sensoriais, foi onde então que a integração sensorial acabou abarcando também essa população, e isso contribuiu para o reconhecimento de que essas crianças também têm esse sofrimento relacionado aos sistemas sensoriais. Bom, mas existe um modelo, né, um modelo conceitual que vai falar sobre esses processos de modulação. Nós temos muitos autores, mas tem uma autora em particular que eu acredito que fique até mais claro, até mais fácil para explicar, que é um modelo da Winnie Dunn. Aqui no Brasil, alguns instrumentos de avaliação foram traduzidos, apesar de não estarem validados, mas está sendo liberado pela Pearson, que é o perfil sensorial 2. E lá, o que vai dizer? Que além desses processos de hiporresponsividade e hiperresponsividade para os limiares neurológicos, ela vai dizer que nós temos 4 padrões sensoriais. Nós temos 2 padrões sensoriais para limiares neurológicos baixos, que seria o quê? De hiperresponsividade. Então, a gente tem um padrão sensorial de uma autorregulação passiva e nós temos um padrão sensorial de uma autorregulação ativa, mais 2 padrões sensoriais de limiares neurológico baixo para hiperresponsividade. Lembrando que limiar neurológico está muito relacionado à intensidade que o meu organismo, que o meu sistema sensorial responde a um determinado estímulo.
Então eu vou ter um padrão sensorial de sensibilidade e um padrão sensorial que eu vou denominar de aversão ou aversivo, vai depender das traduções. Ou seja, eu posso ter um estímulo com padrão sensorial de sensibilidades. Um exemplo, né? Eu sou sensível ao sistema auditivo, então eu percebo com muita facilidade os sons, mas num padrão sensorial de aversão, eu tenho incômodos com os sons. Então é dessa maneira que a gente vai entender. E isso dá as nossas diferenças, e esses padrões sensoriais de hiperresponsividade, eles também vão se dar em cada um dos sistemas sensoriais. Então também não tem uma tendência de padronizar. Eu posso ser sensível para um sistema, para a audição, e posso ser aversivo para o tato. Eu estou falando de dois padrões sensoriais de limiares neurológicos baixos. Então eu sou sensível para o sistema auditivo. Eu recebo o som. Eu tenho uma sensibilidade a mais, mas não gera incômodo. Pode me gerar desatenção, porque eu fico respondendo a todos os estímulos auditivos. Mas eu posso ter também uma sensibilidade muito maior que me gera uma aversão ao estímulo. Se for no sistema auditivo, eu escuto o som e me gera um sofrimento, eu saio do espaço, eu saio correndo. Isso é aversão. Isso pode se dar também em qualquer sistema sensorial. Bom, e aí a gente vai ter limiares neurológicos altos. Então eu vou ter também a hiporresponsividade. Eu vou ter dois tipos de padrões. Eu vou ter um padrão de limiar neurológico alto, de uma autorregulação passiva, que eu vou chamar de pobre registro. É um termo que não é muito utilizado, se utilizou-se muito inicialmente nas primeiras formações, quando ainda não tinha certificação, mas é um termo que ajuda muito para entendimento. Por quê? Esse tipo de padrão é um padrão que perde muitas informações no ambiente. Então, a gente pode pensar que eu posso processar algumas informações, se a gente for voltar na analogia do filtro, mas outras informações serão perdidas. Então, ou um indivíduo que bata o carro com frequência, ou um indivíduo que na hora de se alimentar não percebe, não consegue discriminar o que foi posto, o que foi colocado, ou indivíduo uma criança mesmo que come, ou que fica com a boca suja, com o rosto sujo, se alguém não for lá e apontar, ela não vai perceber, porque ela perde essas informações. Mas também eu posso ter um padrão sensorial denominado de buscador, de limiar neurológico alto, de uma autorregulação ativa, ou seja, a informação não chega até meu sistema nervoso, e já que a informação não chega, eu vou ter uma postura ativa, eu vou atrás da informação. Então é aquele indivíduo que a gente vai denominar de buscador de sensações, aquele indivíduo que busca sensações. Um exemplo clássico de uma criança, quando você gira a criança, você adulto, já está passando mal, o seu labirinto já não aguenta mais, você já está com mal-estar, né? E a criança está ali, parece que não sentiu nada e ela quer que você gire e mais vezes. Então esses 4 padrões sensoriais, eles vão relacionar com 7 sistemas sensoriais. Isso vai gerar o processamento sensorial. Mas por que eu dei essa introdução e por que estou falando disso? Porque na criança, com TEA, a gente vai encontrar na literatura algo que nós vamos chamar de flutuação. Ou seja, se a gente voltar para a ideia da curva, de uma extremidade eu tenho hiporresponsividade e na outra hiperresponsividade, pode acontecer que para o mesmo sistema sensorial, uma criança com TEA, isso já encontra na literatura. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que tem problemas alimentares, né? Ele é seletivo, eu faço exposição frequentemente de alguns alimentos. Então um dia eu fiz exposição de purê de batata à noite, após as 18 horas. Ele comeu, mas em casa a mãe relatava que não comia, que tinha mal-estar gástrico, que tinha ânsia, ou seja,
Pensando nessa ideia da curva, né? De um lado eu tenho uma extremidade. Pensando nesse exemplo desse meu paciente, ou seja, após as 18 horas, ele tem um comportamento de hiporresponsividade. Mas pela manhã, quando ele foi comer o purê de batata, ele teve um comportamento de hiperresponsividade. Então isso é muito comum em crianças com TEA, isso gera muitas confusões, por isso que é muito importante a gente fazer uma boa avaliação. É muito comum você encontrar nessas crianças, elas não responderem, elas entrarem pelos ambientes, principalmente numa sala de integração sensorial, não responder ao estímulo, mas quando responde ao estímulo, pensando na ideia da curva, essa criança não tem uma resposta equilibrada, né, uma resposta adaptativa, ela vai para a outra extremidade da curva. Ela não respondia, mas quando ela responde talvez com aversão, com desconforto, com sofrimento. Então isso é muito comum, isso precisa ter clareza para não gerar confusões. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade de poder compartilhar essas informações. Gostaria de contribuir mais e estender mais sobre esse assunto, mas eu tenho um tempo que a organização me passou. Eu acho que é um assunto que gera muitas dúvidas, é um assunto difícil, é um assunto que também é bastante complicado para explicar. Se alguém tiver algum interesse, o meu e-mail, eu acredito que a organização divulgou, vocês podem entrar em contato e a gente pode pensar em alguma forma de poder contribuir e poder ajudar. Um grande abraço, espero que eu tenha contribuído com essas informações.